chamado de Davi. No versículo Salmo 31, versículo 1, ele já começa exaltando a justiça de Deus. Ele fala assim: por causa da tua justiça eu não sou envergonhado, porque o Senhor sonda muito mais do que os homens sondam. Os homens conhecem o exterior, né? Ele aprendeu isso com Samuel. Os homens conhecem o exterior, sabe da aparência, julga muito bem, mas o Senhor conhece o interior do homem, a intenção do coração de cada um, que é onde, na verdade, o Senhor vai pesar todas as nossas ações, né? Então, vamos continuar aqui. Inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressa, que tu sejas para mim uma rocha de proteção, fortaleza aonde eu estarei seguro. Eis a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome. Guia-me e me conduz. Quando o Senhor, Davi fala aqui, por causa do teu nome, ele está falando por causa da tua presença, né? Por causa da manifestação constante de Deus na nossa vida. O nosso Deus, ele é um Deus presente. Ele é um Deus que se faz presente em todas as situações da nossa vida. Ele não é o Deus esporádico de visitação. Ele não é um Deus de temporadas. Ele é um Deus para todo o momento, seja nos momentos de angústia ou dor, seja nos momentos de queda, ou seja nos momentos de exaltação e de glorificação. O Senhor vai estar ali presente, o Senhor vai estar sempre presente nas nossas vidas. Davi sabe disso muito bem, porque ele teve no mais alto lugar que o homem poderia chegar na época dele em relação a um governo, mas ele também foi ao mais baixo lugar do que um homem poderia chegar em relação à distância ou à rebeldia ou à independência dele para com o Senhor, onde ele tomou as suas próprias decisões por causa da sua própria vontade, por causa dos desejos da sua carne. Então ele, mais do que ninguém, sabe com propriedade como o Senhor, ele é presente em todas as situações. As pessoas podem nos deixar, os amigos podem nos abandonar, ou podem se achegar a nós, mas o Senhor não. Ele vai estar sempre conosco. Independente daquilo que caminho que nós vamos seguir, ele vai estar ali naquele caminho. Parece bem contraditório isso, porque o nosso Deus é um Deus santo, mas ele vai estar ali, né? Os momentos de desvios, né, quanto testemunho eu já ouvi de pessoas que se converteram dentro de uma boate e não tinha ninguém pregando para ela, gente. A pastora Deise, ela tem um testemunho maravilhoso. Eu vou convidar a pastora Deise, que é uma das nossas líderes principais de intercessão da Escola de Servos, juntamente com a Glaucia, com a Carmen, com a pastora Gisele. Eu vou convidar ela novamente para ela dar o testemunho dela, porque o testemunho dela é maravilhoso, é fantástico. Então, Deus estava ali naquela boate, porque ninguém pregou, ninguém falou de Jesus. E eu conheci uma pessoa, hoje ela é pastora, ministrei na igreja dele há alguns anos atrás, lá em Maceió, e ela estava em cima do trio elétrico, no carnaval. Bom dia, Patrícia, que bom você estar aqui. Ela estava em cima do trio elétrico, gente. E ela contando para mim como foi. Eu falei, mas como foi isso? Como foi essa história? Ela falou, não, estava em cima do trio elétrico e me bateu uma tristeza, me deu vontade de descer. Eu comecei deu uma tristeza nela, do nada, entre aspas, né? E ela não deu vontade de descer do trio, a música já não estava fazendo efeito e aquela zoada que começou a incomodar ela, o cheiro daquele lança-perfume, a bebida, o gosto da bebida, começou a incomodar ela. Bateu uma angústia no coração dela, e a primeira coisa que ela pensou foi a mãe. Então, pronto,
Cristiane, está convocada para contar o seu testemunho aqui, que tal? Amanhã. O negócio é rápido aqui, o negócio não deixa escapar de jeito nenhum. Se apresentou, já é convocado. Se apresentou, já é convocado. Eu gosto, é bom ouvir testemunho, sabia? Então já vamos marcar essa semana aí. Se puder ser amanhã, excelente. Conto. Opa, fechou. Então amanhã, gente, nós vamos ter o testemunho da Cristiane. Vamos ouvi-la, né? E vamos aprender, né? Patrícia, como o pastor dela falou, né? Nossa poetisa, vamos conversar também para você vir aqui, né, Patrícia? Gente, deixa eu só abrir a porta ali para Glaucia. Pronto, desculpa. Vamos lá. Então, olha, tá? O negócio tá bem animado aqui. Então, esse foi a parte do testemunho dessa pastora. Eu achei impressionante. Então, Deus está em todo lugar e em todo momento da nossa vida. O Senhor, ele se manifesta da forma mais poderosa possível onde ele estiver. Não existe barreiras, não existe limites para a manifestação do poder de Deus. Então Davi sabia muito bem disso. Olha o versículo 2. Inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressa. Que tu sejas para mim uma rocha de proteção, fortaleza onde estarei seguro. És a minha rocha e a minha fortaleza por causa do teu nome. Guia-me e me conduz. Tira-me da armadilha que me preparam, pois só em ti eu encontro essa proteção. Foi o que a gente aprendeu no curso Escudeiro, né, o módulo 1, onde a primeira aula que nós falamos é Deus como escudo sobre as nossas vidas. Deus é um escudo sobre as nossas vidas, é nele que a gente se protege. Não existe outro escudo mais poderoso, melhor, mais eficaz, que esteja presente em todo momento da nossa vida, que não seja o Senhor, o nosso Deus. Então, Ele é escudo para nós. Ele é escudo para nós. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, pois és um Deus extremamente fiel. Detesto os que adoram ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei e me alegrarei em teu amor, pois viste a minha aflição e te importas com as minhas angústias mais interiores. Graça e paz, Gustavo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Fran. Paz do Senhor. Estou fazendo uma tela ali, tá? Lembrando de você quando eu estava pintando. Vamos lá. Me importas com as minhas angústias mais interiores. Aquilo que Davi sempre declara e exalta Deus como aquele que vai onde ninguém vai. Aquele que sonda o nosso coração onde ninguém sonda. Só Ele sabe o que você está sentindo. Às vezes nem a gente mesmo sabe o que nós estamos sentindo. Só Deus. Às vezes a gente nem se entende, né? Às vezes bate um sentimento em nós, ou a gente tem uma atitude que às vezes a gente pensa depois, fala, meu Deus do céu, que besteira, que bobagem, por que eu não prestei atenção? Porque a gente não compreende, mas Deus sabe desses detalhes mais ocultos que não chegam nem ao nosso entendimento. Ele conhece perfeitamente, completamente, profundamente isso. Ele chega a lugares que ninguém chega, nem o inimigo chega, nem Satanás chega
aonde Deus chega na nossa composição como pessoa. Nem Satanás consegue chegar. E por que Satanás? Lá na frente eu vou falar um pouquinho disso, como ele consegue prever as nossas ações. Tá? Essa é a palavra que eu acho que é a mais adequada. Não seria adivinhar ou conhecer, não. Ele consegue prever as nossas ações. Vamos lá. Versículo 8. Não me entregues aos meus inimigos, mas não me entregaste, aos meus inimigos, mas me puseste em lugar completamente seguro. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. Lágrimas me embaçam os olhos, e o meu corpo e a minha alma definham completamente. Qual é a força que nós temos para nos manter firme, mesmo diante de todas as situações que a gente vive na nossa vida? É a alegria do Senhor. Eu estou preparando um estudo, fiz uma pesquisa entre os meus alunos lá do curso Escudeiros, sobre o tema que eles gostariam da gente falar, de nós trabalharmos. E alguns escolheram, a maioria escolheu sobre as fontes de Deus que estão na Bíblia. Eu tenho esse estudo já há um bom tempo e eu gosto de ficar lendo e relendo e trabalhando, porque sempre o Senhor está trazendo alguma coisa a mais. Então eu vou estar preparando esse estudo para a gente começar uma turma para a gente estudar sobre essas fontes de Deus. Isso depois do módulo 2 do Escudeiro. A gente vai entrar um pouquinho mais profundo na questão da batalha espiritual a nível pessoal. Nós vamos começar a falar das ações malignas na nossa vida e na vida das pessoas. Como o inimigo age para trazer as situações que vão ser situações de dificuldade, de desordem na nossa vida. A gente vai entrar um pouquinho mais na questão espiritual do que propriamente nas relações interpessoais, ok? Alguém chegou de novo aqui. Eu vou ter que ir lá na porta, vocês vão ter paciência comigo hoje. Tá movimentada a casa hoje, tá? Só um momento. Pronto, estou chegando. Foi o Samuel primeiro, depois foi a Gláucia. Agora, eu acho que deu, né? Então vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui, gente. Ok, vamos voltar para cá, certo? Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. Versículo 9. Minhas lágrimas me embaraçam os olhos e meu corpo e a minha alma definham. A misericórdia é o sentimento que eu tenho em relação a outra pessoa. Por exemplo, quando eu falo, eu senti, é como se eu me colocasse no lugar de outro, é como se eu assumisse o lugar de alguém. Alguém está passando por uma dificuldade muito difícil, está passando por uma situação muito complicada e nesse momento eu me coloco no lugar dessa pessoa. E eu começo a entender não só os problemas que ela está vivendo, mas também eu começo a perceber toda a situação a qual ela está envolvida. E através desse sentimento eu sou capaz de ajudá-la, através desse sentimento eu sou capaz de entendê-la e através desse sentimento eu sou capaz de interceder pela vida dela. Ninguém intercede pela vida de outra pessoa de forma... Quando eu falo intercessão, estou falando de algo mais intenso
do que orar. A gente sabe que existem níveis de oração, ou formas de oração, ou tipos de oração. Existe o clamor, existe o rogo, existe o choro, existe a intercessão. Quando eu falo intercessão, estou falando de uma forma mais intensa, onde você se entrega com o seu coração por uma causa. Efésios, não estou lembrado agora, o pastor Elias me ajuda, 3,14, eu não lembro, se eu não me engano é 3,14, que o Senhor, Paulo fala, por essa causa me ponho de joelho todos os dias. Isso é um coração de intercessor, ele se entregou àquela situação, e a intercessão é esse nível, onde eu sinto o que o meu irmão está passando, e eu me coloco naquele lugar, e aí eu vou ter condição de interceder por ele. Assim, às vezes a gente confunde muito, né? Meu irmão, estou intercedendo por você. É mais correto na questão das relações, né? Falar, irmão, eu vou orar pela sua vida, né? Eu vou apresentar a sua causa diante do Senhor. Intercessão é eu me colocar diante do Senhor por causa daquela pessoa, né? E não levar a causa dele até o Senhor. Não sei se deu para entender, né? Isso é o que a gente entende lendo a palavra quando a gente está estudando sobre a intercessão, a oração, né? Efésios, 3,14. Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai. Essa é a posição do intercessor. Ele assumiu aquilo dali, ele comprou aquela briga para ele. Um problema que alguém está vivendo, que alguém está passando, e eu cumpro aquele problema para mim, eu assumo aquela responsabilidade diante de Deus por aquela situação que aquele irmão está vivendo. Isso é a intercessão. Eu interfiro na situação diretamente, né? Não só apresento aquela situação diante do Pai. Bom, vamos lá. Versículo 10. A tristeza me consome, meus dias se encurtam com gemidos, minha força se esvai por causa do pecado. E os meus olhos se desgastam. Olha que fantástico, Davi. Um rei, um homem segundo o coração de Deus, escolhido para mim, um dos maiores profetas do Velho Testamento, Samuel. E ele abre a boca dele e fala, olha, eu estou em pecado. Eu sei que o que eu estou passando é por causa das minhas atitudes. Ele não se esquivou. Ele não fugiu da responsabilidade dele, não só diante de Deus, mas também diante das pessoas. Tanto é que ele abriu mão do trono dele. Ele falou, se for por isso, eu abro mão do meu trono. Eu só não quero perder a presença de Deus na minha vida. Errei sim, pequei demais, mas agora eu abri os meus olhos, né? Então, eu vou continuar com o Pai. Prefiro estar com Ele do que preservar a minha posição através de acobertamentos, né? E esse era o coração de Davi. A tristeza, versículo 10 que eu li. Versículo 11. Todos os meus inimigos zombam de mim, e meus vizinhos me desprezam. Até meus amigos têm medo de se aproximar. Quando me veem à rua, corre para o outro lado. Quem já passou por isso, gente? Não se lembram de mim, como se eu estivesse morto, como se fosse um jarro quebrado. Ouço muitos boatos ao meu respeito, e o terror me cerca. Conspiram contra mim de dia e de noite, e tramam tirar a minha vida. Isso eram os amigos de Davi. Não estou falando dos inimigos, não. Ele está falando que eram os amigos dele que começaram a tomar essas atitudes contrárias àquilo que antigamente eles falavam acerca de Davi. Olha como as coisas mudam. Versículo 14. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Que a luz do teu rosto brilhe sobre o teu servo.
e salva-me por causa do amor que há em ti. Bom, o amor a gente não pode, não tem nem como deixar de falar de 1 Coríntios 13, né? Que esse é o reflexo genuíno do amor de Deus em relação a nós e daquilo que Ele quer que nós sejamos em relação aos nossos irmãos. Esse é a ênfase, né, do ministério de Cristo em nós. Meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos que me perseguem sem cessar. Que a luz do teu rosto brilhe sobre o teu servo. Salva-me por causa do teu amor. Versículo 16. Versículo 17. Não permitas que eu seja envergonhado, Senhor, pois clamo a ti, que os perversos sejam envergonhados, que fiquem calados na sepultura. Silencie seus lábios mentirosos, lábios orgulhosos e arrogantes, que acusam os justos. Grande é a bondade que reservaste para os que te temem. Tu a concedes aos que em ti se refugiam e os abençoa à vista de todos. Tu os escondes em tua presença, a salvo de todos os que contra eles conspiram. Tu os protege no abrigo longe das línguas acusadoras. Louvado seja o Senhor, pois Ele me mostrou as maravilhas do seu imenso amor. Manteve-me a salvo numa cidade cercada por inimigos. Mila, Deus abençoe. Apavorado clamei, estou separado da tua presença. Olha o medo de Davi. Não era contra as pessoas, não era contra os boatos que falavam dele, não era contra a reputação dele, mas o medo de Davi era se separar de Deus. Shalom, shalom, Mila. Evelyn, bom dia. Esse era o medo de Davi. Apavorado clamei, estou separado da tua presença. Mas ele ouviu a minha súplica por misericórdia e respondeu ao meu clamor por socorro. Então aqui a gente já vê duas diferenças em relação à oração, a súplica e o clamor. São duas coisas diferentes. Um dia a gente pode marcar para a gente falar sobre essas diferenças, né? Ame o Senhor, todos vocês que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem confia nele, mas castiga severamente aqueles que são presunçosos. Em algumas palavras tem arrogantes, né? Presunçosos, arrogantes. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Amém? Vamos orar para a gente começar o Salmo 32, mas vamos orar em cima desse texto aqui, que o Senhor nos encha de força e de coragem, para que nós não venhamos a vacilar na nossa fé e sejamos fiéis aos princípios que Ele falou para nós, que Ele já nos ensinou. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos ao que o Teu Espírito Santo venha nos encher de coragem, venha nos encher, Senhor, de força, para que nós possamos permanecer firmes diante dos propósitos que o Senhor já nos ensinou, diante das verdades que nós já aprendemos, Pai. Os inimigos vão nos cercar, os inimigos vão vir contra nós, os inimigos vão bater nas nossas portas, a proposta, o desejo da carne vai vir para tentar manipular e tentar justificar aquilo que é injustificável, Senhor. Me mantém forte diante de princípios que eu não posso romper, de propostas que eu não posso aceitar, por mais que sejam boas para mim, mas que se vão contra a Tua palavra, vai contra aquilo que eu creio que o Senhor estabeleceu como verdades da minha vida. Senhor Deus, que o Senhor me dê força e coragem para dizer não para essas propostas que vão bater na minha porta, Pai.
que eu me mantenha fiel, Senhor Deus, aos princípios que o Senhor tem para a minha vida, Pai. Me guarda, Senhor Deus, dos meus próprios desejos, me guarda das minhas próprias vontades, que não seja mais nós aqui planejando e executando, mas que seja o Senhor nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, fala diretamente conosco e audivelmente aos nossos ouvidos, nos orienta e nos guarda, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Abre aí a tua Bíblia agora. Bom dia, Deus abençoe. Lúcia, bom dia, Deus abençoe. Milton, Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá, Salmos 32. Salmos 32. Gente, a gente está chegando em relação a alguns textos da palavra que são muito fortes. Tá? O Salmo, a partir do Salmo 30 e a partir desse Salmo agora que nós lemos, né, o 31, Davi começa a ficar espiritualmente agressivo, né, contra os seus inimigos. Ele sai daquele momento de temor e de dúvida, né? Será que realmente eu sou essa pessoa tão miserável que eu estou ouvindo, essa pessoa tão terrível e acusado, né, e oprimido pelas palavras que ecoam pelos palácios, né, no seu palácio, nas ruas, como ele mesmo fala, que ele sai nas ruas, as pessoas falam mal dele abertamente, deliberadamente. O próprio filho dele começa a faz um levante contra o próprio pai, desafiando a autoridade do pai, caluniando o pai e levando pessoas para o lado dele contra o rei, contra o próprio pai. E essa era a realidade que Davi estava vivendo. Ele começa a acreditar nisso. Mas chegou um tempo na vida de Davi que ele entra no amor de Deus. Ele começa a provar da misericórdia do Senhor. E por mais que ele tenha feito coisas terríveis, ele se perdoou. Eu creio que a maior luta nossa quando cometemos um erro, além das acusações de Satanás que a gente escuta todo o tempo, porque ele não para de acusar, é o processo interno da cura, que só eu e o Espírito Santo podemos trabalhar. Só nós dois juntos podemos chegar a um acordo, né, de que o pecado foi estabelecido, mas o arrependimento e a humilhação veio, e junto com o arrependimento e a humilhação vem uma coisa chamada de graça e de perdão. E que a partir do momento que eu confesso isso, os meus pecados, eles são lançados no mar do esquecimento. E deles o Senhor não se lembra mais. E Davi começa a entender isso. Ele começa a entrar nesse processo. Ele começa a compreender que por mais que ele tenha ido longe demais, o Senhor foi lá onde ele foi. O mais profundo abismo, como ele mesmo coloca, né? E aí Deus vai lá, gente. É muito lindo isso. Meu Deus do céu. E aí Deus vai lá no mais profundo abismo, onde Davi se encontrava, e fala: filho, eu ouvi a sua confissão. Por mais que os homens não te perdoem, e por mais que eles não te voltem a tratar você como te tratavam antes, eu não só te perdoo, como vou te tratar melhor. Porque o reconhecimento do erro e a confissão desse erro é algo muito nobre, que não vem da alma humana, mas vem do Espírito Santo de Deus. Porque só o Espírito Santo convence o homem da justiça, do juízo e do pecado.
a obra de reconciliação, a obra de redenção é valiosíssima. Não existe um milagre mais poderoso na vida de um homem do que a restauração ou o encontro dele com o Criador. Não é a cura de um câncer, não é ressuscitar um morto, não é nada disso, mas a reconciliação dele com o Pai. Ele reconhecer que existe um Deus Criador, Todo-Poderoso, misericordioso, perdoador, amoroso. Esse é o maior milagre da vida humana. É quando eu olho para a cruz e vejo ali os meus pecados sendo levados pelo meu Senhor e me dobro diante disso, e me prostro diante disso e reconheço Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Esse é o maior milagre que existe na vida do homem. E aí hoje, você olha para você e você pode ver o maior milagre que você poderia experimentar. Que é nós hoje aqui falando desse Deus maravilhoso. Esse é o maior milagre aqui. Nós estamos em 18 pessoas. Então são 18 milagres que estão aqui nesse momento, testemunhando desse amor poderoso, desse amor maravilhoso. João 16, de 7. Meu bem, pega minha Bíblia ali, por favor. Queria ler esse texto que o pastor Elias colocou para mim aqui. Tá aqui na mesa, por favor. João, deixa eu ver se está lá na mesa mesmo. Tá. João 16, de 7 a 11. Deixa eu ler esse texto, pastor, que o senhor colocou aqui. João 16. Só um momentinho, gente. Quero ler esse texto aqui. João 16, de 7 a 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, e porém eu vou e vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então está aqui, a misericórdia de Deus alcançou a nossa vida e nós somos fruto desse amor, como Patrícia colocou, como a Miriam colocou aqui. Que amor é esse? Que amor é esse? Vamos aqui continuar a nossa leitura. Olha aqui como tremendo esse texto aqui. Como é feliz aquele cuja obediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta e cuja consciência é sempre sincera. Está aqui, ó. Tem aqui. Cuja consciência é sempre sincera. Gente, marque esse texto, Salmo 32. Esse salmo aqui, ele revela o coração, o mais humano possível, exposição de Davi que ele fez diante de Deus. A humanidade de Davi, nesse capítulo aqui, assim, ele tirou a coroa, digamos assim. Ele tirou o manto. Ele saiu daquela posição de alteza, de rei, de intocável,
e se colocou aos pés daquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E aí ele começa a se despiu exatamente, Patrícia, se despiu completamente. Ele, digamos assim, no português, né, bem popular, ele rasgou o verbo, né? Ele falou, Senhor, olha, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Deixa eu começar do versículo novamente. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. E eu disse comigo mesmo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia. E tu perdoaste toda a culpa. Portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois tu és o meu esconderijo. Tu me guardas da aflição e me cerca de cânticos de vitória. Quando você está debaixo de um peso, é impossível, normalmente, naturalmente, você louvar. É impossível. Não tem como. Não tem como. É impossível. Não tem força. A nossa boca não abre para o louvor. Mas olha o que Davi fala aqui. Pois és meu esconderijo. Tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. Em algumas traduções diz de alegres cânticos de livramento. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. E lhe darei conselhos e cuidarei de você. Marque esse texto aí, gente, por favor. Eu creio que esse salmo, no meu entendimento, é um dos salmos mais reveladores de quão Deus é maravilhoso. Existem salmos aqui lindíssimos, onde o Senhor se revela de uma forma grandiosa. Mas esse Salmo 32, no meu ponto de vista, para mim, tá? Assim, traz detalhes do amor de Deus e de como Deus cuida, de como Deus honra. Porque nenhum dos homens, a não ser os 300, aqueles homens fiéis que andaram com Davi, os escudeiros dele, permaneceram junto com ele. Ninguém mais seguiu Davi. Ninguém mais. E quando ele volta, ele não só é colocado de volta na posição dele, como o reino dele alcança lugares que nunca ele tinha alcançado antes. Isso são as coisas que o Senhor, só o Senhor faz. Porque a gente, o ser humano, jamais faria isso com outra pessoa. Jamais. Versículo, olha aqui. Portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és o meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cerca de cânticos de vitória. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. O que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje? Eu tenho, apesar de tudo,
eu não desisti de você. E os meus planos não só continuam os mesmos, mas eu vou melhorar o caminho que você passar. Sabe por quê? Porque você reconheceu a sua culpa. Você reconheceu o seu erro, e isso é nobre. Isso é nobre. Então, eu vou pavimentar a rua para você. Eu vou alargar os teus caminhos, porque agora você tem uma consciência mais clara de tudo aquilo da sua vida, dos teus erros, das suas falhas, do pecado, que você foi seduzido da ação do pecado. Você tem consciência disso agora, e muito mais, você tem consciência do meu amor, do meu perdão e da minha misericórdia. Você me vê agora de uma outra forma. Os teus olhos se abriram para mim, porque antes estavam fechados por causa do erro, do pecado, da malícia, da inveja ou qualquer outra coisa. Olha como é maravilhoso isso. Vou repetir novamente o versículo 8. Assim diz o Senhor, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado pelo seu amor. Portanto, alegre-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm um coração correto. Esse era o coração de Davi. Apesar dos erros que Davi cometeu, mas esse era o coração de Davi. A sede dele sempre foi de acertar. Por mais que ele bateu cabeça por todo lado, né? Mas o desejo dele sempre era de se aproximar mais do Pai. O desejo dele estava em se aproximar do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus abençoe sua vida, todos vocês que estão aqui. Rosângela, pastor Elias, Marília, Ludmila, pastora Cida, Elaine, Cristiane, Patrícia, Lauristênia, Fran, Cláudia, Lu, Miriam, Lúcia, Rosineide, Marta e Nayane. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos conforta, nos ensina, nos exorta. Pai, que a tua palavra venha encher o nosso coração, que a tua palavra venha trazer sentido para as nossas vidas, que a tua palavra, Senhor Deus, venha confortar o nosso coração, que a tua palavra venha nos confrontar em relação aos nossos erros, aos nossos pecados, às nossas dificuldades pessoais, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, para esse dia. Abençoa a vida de cada um que está aqui, das famílias também representadas, Pai, e onde essa palavra chegar, onde esse ensino chegar, que encontrem corações abertos e disponíveis para que essa palavra seja acolhida e que o Teu Espírito Santo comece o processo de redenção na vida de cada pessoa que ouvir as Tuas mensagens, Pai. Nos abençoa, nos guarda, guarda a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, nos protege, nos direciona, nos dá entendimento, nos traz, Senhor Deus, a Tua palavra para esse dia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, que Deus proteja você. Mais uma vez, nós estamos aqui no Instagram e no YouTube também. Você vai poder compartilhar essa palavra com as pessoas que você quiser compartilhar, e eu te peço para você compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, porque você vai estar junto comigo levando essa palavra para outras pessoas, levando essa palavra para pessoas que talvez estejam necessitando hoje de ouvir essa palavra que o Senhor nos trouxe. Então seja também
um colaborador da disseminação do Evangelho, das verdades do Senhor nos corações. Esteja orando pela Jordânia, esteja orando por Israel, esteja orando pelo Oriente Médio. As situações ainda são bem delicadas em relação a tudo que tem acontecido. O Oriente Médio é um local bem instável, que agora fica assim muito difícil, né? A gente não sabe o que acontece, o que vai acontecer. A gente não tem certeza de absolutamente nada, né, os próximos passos que vão acontecer. Então esteja orando para que o Senhor possa estar dirigindo todas as coisas, né, e nos dando graça para continuar, mesmo diante dessas situações de estabilidade, continuar os trabalhos, perseverando, sonhando com os projetos, né, ajudando aqui na Jordânia, ajudando lá no Quênia. Que Deus te abençoe. Muitíssimo obrigado. A Miriam está mandando um beijo para você, meu bem. Outro para ela. Outro para você, Miriam. Deus te abençoe, minha amiga. Então, que Deus guarde a tua vida. Amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, a gente vai estar junto aqui para a gente ler e compartilhar um pouquinho mais. Amém? Vamos ter o testemunho da Cris. Ela vai vir aqui para contar o testemunho dela para nós. Vou combinar com ela aí o horário certinho, o dia certinho, para a gente parar para ouvir esse milagre, né, que aconteceu na vida da Cris. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Você não foi pra academia, não? Oi?